Ela, DJ. E aí, gente, beleza? Dando sequência a esse assunto, né? Estamos falando sobre o filme Coringa como repertório para redação e como é que você usaria o filme numa redação do Enem. Como é que você poderia usar esse filme numa redação para o Enem? O que é empatia mesmo? Eu estou aqui, eu dividi assuntos ligados à sociedade e vou falar também de assuntos ligados ao sujeito, à existência do sujeito. E eu fui comentando algumas coisas. E um assunto legal é empatia. O que é empatia mesmo? É se colocar no lugar do outro e sentir a dor do outro. A única coisa que o Arthur queria ao longo da vida era alguém que o ouvisse de verdade. Alguém que sofresse a dor dele. Alguém que soubesse que ele sofria. Inclusive ele fala isso para assistente social, porque de tempo em tempo, não fica claro se era de mês em mês ou de semana em semana, ele tinha que conversar com o assistente social para ganhar a prescrição do remédio. A única coisa que ele queria era o remédio. É. E aí você não sabe se é uma psicóloga ou se é uma assistente social. E aí ela faz perguntas, e como é que você está? Olha, ele responde, até que ele fala assim, você nunca me ouve, né? Porque você faz sempre as mesmas perguntas. Mas existem situações nos Estados Unidos em que a prescrição já está pronta, já está assinada pelo médico. E já está assinada pelo médico. Só que ela tem que filtrar para ver se vai ter que chamar o médico de novo ou não. Vai ter que ver se tem que chamar o médico de novo ou não. Tá? Então o que acontece? Aí ele fala o seguinte, você nunca me ouviu, né? Você nunca me ouve. E essa é uma das temáticas mais graves do filme. Ninguém ouve o Arthur Fleck. Ninguém presta atenção no que ele tem para dizer. Isso me lembra um outro filme interessantíssimo. Isso lembra um outro filme interessantíssimo. O cara fecha a cortina. Um outro filme que é o Clube da Luta, de 99. Lá no filme O Clube da Luta, o cara começa a pirar. Não tinha amigos, não tinha família. O que ele começa a fazer? Ele começa a frequentar esses grupos de apoio. Alcoólicos Anônimos. Esses grupos de apoio. Grupo de apoio ao portador de câncer. Por quê? Porque lá, quando você vai lá na frente falar, você tem a impressão de que as pessoas estão ouvindo você. Isso é uma profunda crítica à sociedade atual, em que as pessoas falam, mas ninguém ouve ninguém. Ninguém presta atenção no que o outro está falando. Beleza ou não? É a questão da empatia e da falta de empatia. E tem uma outra questão grave. Existe um livro muito legal do Mário Vargas Llosa, chamado A Civilização do Espetáculo. Lousa com 2 L's. E esse livro chamado A Civilização do Espetáculo faz a seguinte crítica. De acordo com o Mário Vargas Llosa, o que mais chama a atenção na nossa civilização é a diversão.
Tanto é verdade que nós vivemos a época do meme, né? Ué. Ninguém quer falar sério mais. Tudo é legal se for divertido. Ou seja, Mário Vargas Llosa, com 2 L's. Acabou de falar que a minha letra é feia. Agora, preste atenção, Mário Vargas Llosa. É a ideia de que, no mundo atual, um meme chama mais atenção do que uma tese de doutorado. As pessoas não querem nada profundo. Elas querem coisas superficiais e engraçadas. E o pior é que essa indústria do entretenimento... Só diversão. É o talk show. As pessoas não querem nada que dê... Não, a coisa está tão séria. Está tão séria. Que até durante a aula a pessoa quer stand-up, ela não quer aula. É sério. Ninguém quer nada que dê trabalho. Ninguém quer nada que dê trabalho. A pessoa não quer trabalhar, ela quer só coisa divertida. Não, e o que é... E às vezes, você acaba de... Às vezes tem aquele professor que não faz piada, que é chato, mas que dá o conteúdo direitinho. Você concorda comigo? Sim, mas calma lá. Calma lá. Olha que interessante. A indústria do entretenimento, a indústria do passatempo, a indústria do meme. No começo do filme, qual é o único momento de prazer que o Coringa tem? O único momento de prazer é quando ele está com a mãe dele assistindo a um programa que os dois adoravam. No começo do filme, há um programa de TV, tipo um talk show, tipo um Faustão da vida. Não é assim? Não, por quê? Não, mas assim, é tipo um programa... Sim, mas... Um programa de TV. Não, sim, mas eu queria falar do Faustão pelo seguinte. Gente, é um programa de TV, gente, um programa de TV. Qualquer um, gente, qualquer um. E aí, o que acontece? Ele e a mãe adoravam o programa. Tanto é verdade que a mãe falava, corre, que começou. E ele corria, deitava-se na cama com a mãe, tirava a bota, né? Ele tem uma bota pesada no filme. Ele tira a bota e senta-se na cama com a mãe para assistir ao filme. E ele cresceu assistindo aquele apresentador. Ele adorava o cara. Tanto é verdade que ele foi ver o programa ao vivo uma vez, não é? Foi chamado ao palco e ele, muito tímido, até meio infantil, disse que a mãe falou para ele que ele veio ao mundo para fazer as pessoas felizes. E a loucura é que ele queria ser comediante, era o sonho da vida dele, do Coringa, fazer as pessoas rirem. Ele queria começar uma carreira de stand-up. A primeira vez em que ele se apresenta, ele não para de rir, não dá nada certo, e ele não consegue direito, e foi filmado. E um dia ele estava assistindo ao programa de que ele gostava, e o cara lá do programa, vamos mostrar agora um vídeo que nos mandaram. Aí quando ele vê o vídeo que foi mandado, quem é que estava no vídeo? Ele, o Arthur Fleck. E todo mundo morre de rir, o próprio apresentador debocha, e ele fica profundamente triste com aquilo. Até o apresentador, que ele cresceu assistindo, debochando dele. E isso faz uma crítica profunda a essa sociedade do entretenimento, que é construída em cima da ridicularização de certas pessoas. E isso acontece o tempo todo. Gente, o que são as videocassetadas? É o momento em que alguém é exposto à risada pública. Não, tudo bem que às vezes a própria pessoa manda, a própria pessoa acha engraçado, mas às vezes não. Lembra o Top 5? Lá do CQC? Que eram 5 vídeos da semana mais ridículos. Poxa, isso humilhava as pessoas. Humilhava as pessoas. Tá, mas por que eles continuam fazendo?
Mas sim, mas por que que. Mas essa é a ideia do filme. A ideia do Coringa é fazer você se sentir mal. Por quê? E por que que eles fazem? Porque continua dando ibope. Você continua rindo. Nós somos muito piores do que nós imaginamos. Ou seja, vou chutar a sua canela. Quer ver? Ou seja, a sociedade ficou revoltada semana passada com o MC Gui. Você viu o que ele fez? Lá na Disney, ele estava andando, sei lá, num ônibus, não sei em quê, metrô, não sei. E ele tinha uma menininha de uns 10 anos, muito magrinha, com peruca, visivelmente doente, estava fazendo algum tratamento. E ele filmou a menina rindo em português, claro, a menina não estava entendendo, não é? Mas rindo como se ela tivesse saído de um circo de monstros. E a menina percebia que ela estava sendo criticada, ficou muito desconfortável, não é? Mas olha que interessante. Não, a menina tem câncer, poxa. Fica. Hã? Nossa, que bizarro, olha essa menina. Que bizarro. E aí, todo mundo ficou revoltado. Legal. Todo mundo ficou revoltado. Mas você que ficou revoltado, morre de rir quando no grupo da família postam lá assim, ó, sextou com a foto do Fábio Assunção. Você não é muito melhor do que o MC Gui, não. É, porque, tudo bem, o Fábio Assunção virou meme? Virou. O Fábio Assunção é um ator da Globo, famoso, que fez várias telenovelas, muitas séries, e é um ator competente, premiado. Só que ele bebe pra caramba e sempre tem recaída com droga, cocaína. Ele se interna para se tratar, recupera, não é? Recupera. E aí todo grupo de família tem lá, olha quem está te chamando para a festa, Fábio Assunção. Você nunca viu, não? É. É porque é, fi- fizeram um funk zoando com ele processou, ganhou, não é? E ele ganhou todo o dinheiro que foi arrecadado com esse funk e doou todo o dinheiro para centros de apoio a dependentes. Certo ou não certo? Beleza? Não, mas sim. Você já viu essas fotos dele, não? Não? Gente, o último, ele fez uma série recentemente de muito sucesso na Globo, essas séries, e o último trabalho que ele fez era um que passava toda semana, que era Noivas de Copacabana. Você lembra? Série de TV? Não? Então tá bom, tudo bem, tudo bem. Nossa, me chamou de velho, hein? Agora me chama de tio logo, para acabar. Agora olha só. Gente, ó, a civilização do espetáculo, que é a transformação do outro em ridículo público. Certo? Então, se você for parar para pensar, é mais ou menos essa a mesma ideia do bullying. Que é, gente, o bullying só existe porque existe aquele que ri. Porque todo aquele que humilha o outro, não é? Só faz isso para ter o reconhecimento do público e o aplauso. Só. Só. Ou seja, quem aplaude, quem ri, também é culpado. Quem aplaude também é culpado. Beleza ou não? E o filme faz você se sentir mal. Porque você percebe que muitas vezes você é como o Coringa. Você ri quando não deveria ter rido.
Quando, por exemplo, a cena é trágica, eu não vou entrar em detalhes, e o anãozinho não consegue abrir a porta para sair. Hã? Hã? Só um minutinho. Aí você passa assim. Pois é, e aí você ri, e a coisa é trágica. Sim, mas espera aí. Espera aí. Ei, posso falar um pouco agora do sujeito? Posso, não posso? Você concorda que é muito tema para colocar na redação? Você não pensou que teria tudo isso, né? Hã? Só no bullying? Concorda que valeu a pena falar do filme? Agora, sim, olha só. Logo no começo do filme. Ué? Logo no começo. Não... Pois é, para você ver. Logo no começo do filme, quando ele aparece com aquela plaquinha da queima de estoque, você lembra o que estava escrito na placa em inglês? Estava escrito assim, ó, em inglês: é preciso deixar ir. Queima de estoque, né? Deixa ir. Vende logo. Vamos deixar ir. E de certa forma isso é metafórico, porque ao longo do filme o Coringa deixa ir, o Arthur Fleck deixa ir. Em que sentido? No sentido de que ele tem um dia muito ruim e perde tudo. Ele perde o trabalho, perde o remédio, perde a mãe, até que a única coisa... Psst. Psst. Ué, mas você é bilíngue. Atenção, atenção. Gente. Desculpa. Escuta, até que... Gente, até que a única coisa que resta é enlouquecer. A única coisa que resta é enlouquecer. Agora tá, falar do sujeito, Arthur Fleck. Eu me lembro muito do Bill Chur. Não, ele tem vários problemas. Esse aí é um deles. Não é bem bipolar, não. Na verdade, tem vários... Bipolar... mas ele tem vários problemas. Inclusive tem esquizofrenias. Ele tem, por exemplo, existe um tipo de epilepsia que dá alucinação também. É um tipo raro de epilepsia que dá alucinação. Tá, mas o que eu quero que você entenda é que o próprio diretor e o próprio Joaquim Fênix, o ator, eles visitaram vários sanatórios e compuseram o personagem a partir de diversos diagnósticos de loucura. Não é um diagnóstico só. São vários ao mesmo tempo. Tá, mas o que eu quero falar agora é o seguinte. É do riso involuntário. Eu quero falar mesmo do riso involuntário. Acabou? Que hora agora que ela acorda? Nossa, agora olha só. Rapaz, o legal é que ele tá assim de boa. Não, bora deixar. Olha lá. Gente, olha aqui, ó. Riso involuntário. Que é uma das coisas mais loucas pelo seguinte, loucas mesmo, né? É uma coisa que incomoda demais o Arthur Fleck
é que ele ri descontroladamente, principalmente quando está nervoso, né? Ele ri muito. Ele ri. Não, e o riso dele dá aquela impressão de que é muito mais um choro do que um riso. Não, e o ator foi fantástico ao descobrir aquela risada. E é interessante porque quando ele está rindo, 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 e a pessoa fica incomodada, ele tira um papelzinho do bolso e entrega. E o papelzinho, olha, tem uma doença psiquiátrica, eu fico rindo descontroladamente e tal, para se justificar. Para se justificar. Ele entrega o papelzinho para se justificar. Agora, de acordo com quem estuda o assunto, médicos, o riso involuntário não é um problema psiquiátrico. É um problema neurológico, não é psiquiátrico. É neurológico, é um pouco pior. É um pouco pior. Qual que é a diferença? É que doença psiquiátrica, muitas vezes, não é física, não é fisiológica, muitas vezes. Doença neurológica, na verdade, rir sem parar, é quase sempre o resultado de uma lesão no cérebro. Alguém que bateu a cabeça e teve uma lesão e adquiriu isso. E adquiriu isso. Sim, claro, né? Ele foi agredido na infância. Claro. Ou seja, o fato de ele rir descontroladamente pode ser resultado de ele ter sido espancado inúmeras vezes na infância. Não fica muito claro, mas pelos namorados da mãe, por exemplo. Depende. Nem ele sabe direito. Nem ele sabe direito. Agora, o que é interessante é que, de acordo, a mãe dele já foi internada também, e de acordo com relatórios do passado, ele não seria filho dessa mãe, não é? Não seria filho de quem ele pensava ter sido filho a vida toda, ele teria sido adotado, e a mãe arranjava namorados que o espancavam, desde cedo. E ele foi agredido de diversas formas, inclusive a sugestão de violência sexual também. E ele não lembra nada aí disso. O que é interessantíssimo, porque isso configura a questão do trauma. Então, as loucuras dele são várias. É por lesão física na cabeça. Bateu a cabeça. Várias doenças psiquiátricas. Poxa, tanto é verdade que ele tomava 7 remédios. Tem um psiquiatra que tem um vídeo muito legal no YouTube, explicando, comentando o Coringa, tentando fazer o diagnóstico. Eu não lembro o nome desse cara, é um médico famoso que aparece lá no Fátima Bernardes. Não. E aí ele fala o seguinte, o que a pessoa teria que ter na psiquiatria para ter que tomar 7 remédios? Tem que ter muita coisa. Tem que ter muito problema. Agora, isso aqui é interessantíssimo, ó, o riso involuntário. E, sobretudo, a violência doméstica. Que é um outro tema, não é? Violência doméstica. Violência doméstica. Beleza? E aqui tem uma outra coisa que fantástica, que permitiria que eu citasse Coringa. Aqui não fala do riso sem querer, de um riso que mais parece um choro, é mais ou menos uma metáfora à sociedade self, em que as pessoas riem o tempo todo sem querer. Claro, você tem que aparecer sorrindo na foto. A sociedade pós-moderna é tipo Coringa, quer rir o tempo todo, parecer feliz o tempo todo. Ironicamente, qual foi o apelido carinhoso que a mãe colocou nele? Feliz. Feliz.
crítica à sociedade das redes sociais com pessoas falsamente felizes. Isso acontece na vida real? Demais o tempo todo. É a sociedade que as pessoas riem e querem parecer felizes. Só que no caso do Coringa, ele tem uma doença que faz isso. Quer ver uma outra coisa, um outro tema que eu acho que pode cair? A medicalização da experiência humana. O que é isso? Automedicação. Só que pior do que isso. É gente que toma remédio para dormir, toma remédio para ficar acordado, toma remédio para se concentrar. Gente, escuta só. O que você acha de uma sociedade que tem uma farmácia em cada esquina? Isso é sinal de saúde? Oi? Também, mas nesse caso é muito mais psiquiátrico, não é questão de bactéria, não é antibiótico. Não é antibiótico, eu não estou falando de antibiótico. Estou falando de gente, por exemplo, que pensa comigo. A quantidade de gente viciada em remédio para dormir hoje é absurda. Oi? Sim, mas tem para você ver como que é. Não. Oi? Nossa, me chamou de gordo. Atenção. Não, sim. Mas quer ver? Quer um exemplo clássico? O Michael Jackson. Tão viciado em remédio para dormir que chegou ao ponto de ser anestesiado para conseguir dormir. Ou ele morreu por isso. Vai saber. Não, mas sim, mas vocês entenderam assim a versão original e faz muito sentido. A medicalização da experiência humana. Até que ele abandona o remédio e surta de vez. Interessante, né? Quando é que ele vira o Coringa? Quando ele deixa de acreditar em tudo, inclusive nas histórias da mãe. Ou seja, uma outra temática genial do filme é a desnarrativização da experiência humana. A desnarrativização do passado. O que é isso? Gente, escuta. Você só é você porque você tem suas narrativas de passado. O presente só existe porque o passado existiu. Quem perde o passado, perde tudo, perde o presente. Perde o presente. O passado é fundamental para construir o que você é agora. Sem o passado, você não é você agora. É por isso que quando seu pai encontra um amigo da adolescência dele, eles ficam assim, quando é que foi isso mesmo? Foi em 2000? Não, foi em 98. E é legal, isso dá um prazer enorme, encontrar alguém que te conheceu naquele passado. É como se você provasse para si mesmo que você não está louco, que o seu passado existiu. As narrativas de passado são fundamentais para construir a nossa identidade. E se aparecesse um tema no Enem sobre, por exemplo, o museu que pegou fogo? Lá no Rio. Eu falo, por exemplo, sobre Brasil.
Brasil, memória e construção da identidade nacional. É porque só existe a construção de uma identidade se houver passado. E quando é que o Coringa fica doido de vez? Quando ele perde o passado. Quando ele descobre que as narrativas de passado são falsas. Beleza ou não? É verdade. Na verdade, nós nunca lembramos o que aconteceu do jeito que aconteceu. É porque talvez se ele tivesse ainda a mãe e confiasse na mãe e achasse que a mãe era a mãe, talvez ele não tivesse dado o último passo para a loucura. É porque quando ele descobre que a mãe não era mãe e ele foi agredido na infância e mentiram para ele a vida toda, ele perde completamente qualquer raiz, qualquer coisa que o ligue ao chão. Sobre o quê? Acho que não. Ainda não. Falei que ia fazer. Ué. Sim, sim. 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 Aí ele pira de vez. Ou seja, é a desnarrativização do passado. A perda da mãe não é só a perda de uma pessoa querida ou de que ele lhe gostava, é a perda da própria história. Sim. Sim, sim, mas aí. Gente, calma, gente, calma. Aí escuta, calma. Agora escuta, uma outra coisa interessante é que ele é profundamente nihilista. É aquele que duvida da existência de tudo. É aquele que não acredita em mais nada. Ei, mas quer ver, ó? Atenção, gente, nihilismo. Escuta, no filme as pessoas acreditam em Deus ou isso nem é falado? Nem é falado. É o filme em que não se acredita em nada. Não se acredita em Deus, nem no prefeito, nem no governo, não se acredita nem na mãe, nem no o cara que apresenta o programa lá, o talk show. É a completa perda de confiança em tudo. É a completa perda de confiança em tudo. Ou seja, é o niilismo, é a negação de tudo. É a absoluta negação de tudo. Deixa eu contar um negócio. Niilismo é uma filosofia bem pessimista, né? De quem que é o niilismo mesmo? Do Nietzsche. Quem mais? Schopenhauer. Como é que é o nome do Schopenhauer? Arthur Schopenhauer. Você acha que esse nome aqui é à toa? Arthur Fleck? O próprio nome Arthur Fleck dialoga com o pessimismo de Arthur Schopenhauer. Certo? Você sabe escrever Schopenhauer? Chique. Agora, gente, quer que escreve Nietzsche também ali? Sim. Friedrich Nietzsche. F. Nietzsche.
Hã? Gente, a pergunta daquela criatura imprestável, eu posso escrever o nome errado? Cara, depende. Se a sua redação já está uma droga mesmo, está tudo errado, e você ainda escreve o nome do cara errado, aí vai dar merda. Agora, se a sua redação é assim, é impecável, e só tem assim você esqueceu o Z, pronto, não tem problema nenhum. Ou seja, depende muito da situação. Depende muito da situação. Beleza ou não? O filme é bastante nihilista. Só mais uma coisa para terminar, vai. Não. Só mais uma coisa para terminar, Coringa. Espero ter ajudado com esse filme. Eu falei de muita coisa em que dá para você usar o filme. Não falei, não? Agora olha só. Ei, agora, calma lá, por favor. No filme, aquela escada que aparece é profundamente metafórica. Escada. Aquela escada é uma paródia ao Rock Balboa, por exemplo. É uma paródia ao Rock Balboa. Você lembra o Rock Balboa? O Stallone, o primeiro grande filme do Stallone. Não, da década que... Gente, na verdade isso aí é mais velho do que eu também. Não, mas é que, como é um clássico do cinema, como é clássico do cinema, Rock Balboa, é de 78, 79. Sim, mas o que eu quero que você entenda é o seguinte, é que as cenas já passaram tantas vezes, isso já passou, em que ele é um boxeador, aí, Rock, agora escuta, e ele fez o Rock e depois fez o Rambo, né? É o Stallone, sabe quem é? Agora, escuta. Ei. Escuta. Aí tem uma cena do Rock Balboa em que ele era campeão mundial de boxe, ele perde o título e ele está treinando para recuperar o seu cinturão. E no começo ele estava meio enferrujado, aí ele começa a treinar. Aí quando ele fica bom de novo, ele sobe uma escadaria correndo, você lembra dessa parte? Uma escadaria correndo, ele treinando e boxeando o ar, dando socos no ar, para mostrar que ele estava bem preparado. Quer dizer, ele estava com fôlego em dia. Ele estava com fôlego em dia. Essa parte do filme é profundamente significativa. Porque aquele momento em que ele sobe a escada correndo e dava para avistar a cidade lá de cima, é o momento em que subir a escada era a vitória. Agora, no caso do Arthur Fleck, não. Toda vez que ele vai para casa, ele sobe a escada descolorido, a paisagem é cinza, as roupas são sem graça, descoloridas e gastas. E ele sobe a escada carregando umas botas pesadas, como se carregasse o mundo, encurvado, voltando vencido para casa. Lembra isso ou não? Voltando vencido para casa. Quando é que tudo muda? Quando ele desce as escadas. Já de coringa, agora o terno é de um laranja chocante, cabelo verde, maquiado, feliz e dançando. Porque agora ele assumiu que o lugar dele não era aqui, em cima, no mundo dos conscientes. Ele assumiu que o mundo dele era lá embaixo mesmo, nos porões do inconsciente. Ele assume a loucura. Posso apagar tudo e mudar de assunto? Não?
Não, mas valeu a pena falar do filme, para colocar na redação. Assista. Mas por quê? Não, mas não atrapalha em nada, não. Vai ser até melhor para você. Só até amanhã. Hã? Mas não foi a Letícia que contou, não fui eu, não. Shhh. Hã? Falou. Pronto, né? Deu certo aí? Vários. Sim, tipo o Clube da Luta. Ué, mas não sei qual filme você viu. Hã? E se cair tráfico de animais silvestres? Eu colocaria o desenho Rio. Eu usaria Rio também? Eu usaria Rio também se fosse questão de espécies em extinção. E se fosse doação de órgãos? Quê? E se fosse doação de órgãos? Tem filme que fala disso? Qual? Ah, você que é viciado em série? House tem. Grey's Anatomy tem. Ah. Sei. E roubam os órgãos. Mas aí seria questão de tráfico de órgãos, né? Aí não seria transplante. Eu falaria de uma ação publicitária que aconteceu no Brasil há uns 2, 3 anos, muito legal, feita pelo Chiquinho Scarpa. Esse Chiquinho Scarpa é um cara extremamente rico, na verdade, muito rico, ele é famoso, tem uns 60 anos hoje. Isso. Fantástico, não seria? Chiquinho Scarpa. O que ele fez? Ele anunciou que enterraria. Oi? É um carro caríssimo. É um carro caro, antigo. Na verdade, não tem nem valor.
Sabe esses carros que são feitos em série limitada? Não tem nem preço. Ele disse, anunciou que no dia tal, na hora tal, dali a algumas semanas, ele enterraria o carro dele no jardim lá da mansão dele. E publicou isso nas redes sociais, na televisão. E o mundo ficou revoltado. Agora o Chiquinho Scarpa pirou de vez. Por que você não vende o carro e dá para as pessoas? Não, e ele responde, o carro é meu e eu faço o que eu quiser. E isso ficou todo mundo revoltado com ele, aquela coisa toda. Quando chegou o dia, estava a imprensa lá toda para vê-lo enterrando o carro. Ele disse, não, isso foi uma pegadinha, não vou enterrar o carro não. Isso aqui foi só uma ação para chamar a sua atenção. Se você ficou revoltado porque eu vou deixar um carro como esse, caro, apodrecer na terra, por que você permite que corações e rins e fígados que podem salvar vidas se acabem na terra? Foi uma ação publicitária. Sendo que aquilo que se enterrava todo dia tinha um valor muito maior. Interessante, né? Certo? Gente, muito obrigado. Obrigado por tirar a foto, né? E boa prova para vocês. E eu vou mandar mais coisas lá, tá? Ajudou?